Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2023, PPL, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, essa questão, apesar de ter o contexto da física, até porque vai falar sobre as frequências da nota, né? Então seria uma questão de ondulatório, porque fala da frequência. A resolução de fato é puramente matemática. Então é uma questão muito mais de matemática do que de física. Mas estava na prova de ciências da natureza, então se encaixa muito mais em física do que química ou biologia. Mas eu particularmente não gostei da questão por abordar muito mais a parte matemática do que a física propriamente dita. Bom, no texto ele fala sobre a frequência da nota Lá, que seria uma frequência de 440 Hz, porém existem outras frequências que nos dão a mesma sensação musical. E o fato de ter essa mesma sensação musical, a gente fala que é a mesma nota, só que uma oitava acima ou uma oitava abaixo. E essa mesma oitava, né, essa mesma nota, só que uma oitava acima ou abaixo, seria sempre com o dobro ou com a metade da frequência. Então você pega uma frequência e você dobra, isso causa aqui na gente, né, no nosso ouvido, uma sensação parecida com a nota anterior. Então a gente repete o nome da nota. E uma dúvida muito comum é, prof, mas por que chamar de oitava acima se o valor é o dobro? Então o que o número 8 tem a ver com dobrar ou reduzir pela metade? Bom, acontece que na escala musical, que a gente, né, mais conhece, nós temos 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí, quando você acaba essa escala, tudo se repete, né? Então, o Dó, até o próximo Dó, você tem que pular 7 notas, e aí a oitava nota vai ser o Dó novamente. Entende? A nota Lá, a mesma coisa. Lá, aí você tem as outras 7 notas e quando chegar na oitava, volta a ser a nota Lá de novo, só que com uma frequência dobrada ou com a frequência reduzida pela metade, né? Se você vai aumentando ou reduzindo as frequências. Então toma cuidado para não confundir essa questão de oitava e achar que a frequência é 8 vezes maior. Não, a frequência é o dobro ou metade para que a nota tenha o mesmo nome de antes. Isso aparece tanto na tabela quanto no gráfico, né? Então aqui a gente tem na tabela a frequência de 440, que é como se fosse a nossa referência da nota Lá, e ele fala que vai ser o número 0, né? A primeira oitava, de certa forma, a oitava de número 0. Aí a primeira oitava acima é 880, a segunda oitava acima, 1760, 3520 e assim por diante. Aí se você for reduzindo pela metade, você vai ter nas oitavas negativas, que tudo depende do referencial, né? Então vai ser a oitava de menos 1, a oitava menos 2 e assim por diante. Fica 220, 110, depois seria 55, etc, etc, etc. E isso também está representado ali no gráfico. E ele até fala também dessa questão das oitavas, né? Ele coloca aqui a tabela a seguir, mostra as frequências da nota Lá em função do número N de oitavas abaixo e acima da nota Lá de referência. Bom, vamos para o enunciado. A partir dessas informações, verifica-se que... Então, é aquele tipo de questão que você tem que ler item por item, né? Alternativa por alternativa, até achar a que faz mais sentido, a que está realmente mais correta, né? A que melhor responde o enunciado. Nesse caso, o que está sendo representado e verificado tanto na tabela quanto no gráfico. Bom, letra A variação da frequência da nota Lá é constante e igual a 2. Não. O que seria uma variação constante? Que ela aumenta sempre a mesma quantidade e esse aumento seria igual a 2. Se fosse verdade, né? Se fosse desse jeito, então a gente teria 440 e a próxima seria 442. Aí depois seria 444, depois 446. Aí sim você teria um aumento constante igual a 2. E o gráfico disso seria uma reta, né? Uma reta aqui sempre aumentando de 2 em 2, tá? Então, aumentar constantemente é sempre para um gráfico em linha reta que vai aumentando ou reduzindo os mesmos valores. Letra A não é a nossa resposta. Letra B, a frequência da nota Lá cresce exponencialmente em função do número N de oitavas. Perfeito, isso fica facilmente perceptível pelo próprio gráfico, né? Esse gráfico assim, ó, que vai aumentando cada vez mais, é um gráfico característico de uma função exponencial. E eu vou mostrar aqui que matematicamente, ao fazer essas contas, né, das oitavas, surge de fato uma função exponencial. Bom, seria o seguinte, ó, a frequência f0, né, a frequência de referência é igual
a 440 Hz, né? Aí você pega a primeira oitava, frequência F1. O fato de ser 880, então é 2 vezes a frequência F0, né? Seria 2 vezes 440, que nos dá os 880 Hz. Aí vamos pegar aqui a segunda oitava, né? Que seria a terceira, a partir do 440. Então ficaria F2, é o dobro da anterior, mas a anterior já era o dobro da primeira. Então fica 2 vezes F0, o que nos dá 2 elevado ao quadrado da frequência F0, que vai ser 4 vezes 440, o que nos dá 1760 Hz. Então, se eu quiser descobrir a frequência da enésima oitava, basta pegar esse 2 e elevar a n vezes. Então, se eu quiser descobrir a oitava de número 10, vai ficar 2 elevado a 10, que multiplica essa frequência F0. E vai dar, né, tantos hertz de frequência. E isso daqui, ó, é característico de uma função exponencial, tá? O 2 elevado a n, o n vai ser a variável, né? Seria o nosso x da matemática. Isso é uma função exponencial. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Isso é uma função exponencial. Ah, professor, e para pegar ali os valores negativos? Bom, você colocaria também um valor negativo, não tem problema, né? 2 elevado a menos 1 vezes a frequência F0 é a mesma coisa que F0 dividido por 2. Aí vai dar aqueles 220 Hz que aparece, né, em cima do 440. E o menos 2, mesma lógica, né? 2 elevado a menos 2 é como se fosse você dividir aqui o F0 por 2 ao quadrado e vai dar 110. Então a diferença é só onde você começa a contar como sendo a frequência de referência. Então gabarito, letra B de bola. Vamos só ler as outras alternativas para ter certeza que estão realmente erradas, né? Letra C. Para cada oitava acima da nota Lá, usada como referência, a variação da frequência é 110. Poxa, é só olhar para a tabela e ver que está errado, né? 110 seria ou 550 ou 330. Não tem nem esses valores, né? Você aumenta 440, reduz 220, não aparece 110 em lugar nenhum. Na verdade, seria só a frequência da oitava de número menos 2, só que a variação entre eles não é de 110, tá? Letra D. A função que estabelece a relação entre o número de oitava e a frequência da nota Lá é decrescente somente entre menos 2 e 0. Não é decrescente em momento nenhum, é sempre crescente, né? Sempre crescente. Se você olhar aqui para o gráfico, ó, essa curva está sempre crescendo. Ah, professor, mas aqui está em valores negativos. Não significa nada. Estar nos valores negativos não significa que a função é decrescente. O que é uma função decrescente? Como o próprio nome diz, ela decresce, né? Então ela teria que ter uma inclinação para baixo. E nenhuma parte do gráfico tem essa inclinação para baixo, tá? O tempo todo ela sobe, independente de estar nos valores negativos ou de estar nos valores positivos, tá? Não muda nada. Então letra D também está errada. E letra E, a função que estabelece a relação entre o número de oitavas e a frequência da nota Lá é decrescente para as oitavas abaixo e crescente para as oitavas acima do Lá usado como referência. Bom, não sei se eu entendi errado, né? Mas a letra E e a letra D estão falando basicamente a mesma coisa, né? Que a função que estabelece a relação entre a frequência e o número da oitava seria decrescente para os valores negativos, né? Para as oitavas negativas, que seriam essas oitavas abaixo da frequência do Lá usado de referência, né? Seria crescente para as oitavas acima. Já justifiquei o porquê que isso está errado, né? Então elimina tanto a letra D quanto a letra E também. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.